Bem, pessoal, a pauta aqui desse grupo é fim do foro privilegiado e a CPI Lava Toga. É muito importante que você venha conosco aqui dia 25 de setembro, 14 horas, na Praça dos Três Poderes. A gente vai ter só 3 pautas, é um tripé. E o povo brasileiro precisa estar junto, e é simbólico, na Praça dos Três Poderes. Então, CPI da Lava Toga, fim do foro privilegiado e também a análise dos impeachments dos ministros do Supremo. Nós entramos no Senado, os novos, e sentimos uma resistência, sentimos uma dificuldade que sozinho a gente não iria conseguir dar esse resultado que a própria sociedade está demandando da gente. Então a gente começou a nos unir. Essa união acabou trazendo, assim como o Álvaro Dias, pessoas com muita experiência e com uma vida limpa, transparente e que também tem o mesmo desejo dessa mudança, de uma nova política, de uma nova forma de se trabalhar aqui no Senado, com o objetivo de atender a demanda da sociedade e não a nossa particular. Nós estamos aqui hoje robustecendo uma verdadeira cruzada, que já poderia ter acontecido há muito tempo, mas não havia gente para isso aqui no Senado Federal. Uma cruzada no sentido de combater a desmoralização do Poder Judiciário, principalmente o Supremo Tribunal Federal. Já houve expurgo de políticos no Executivo, no Legislativo, como o Girão tem dito repetidamente, mas nunca se mexeu com o Poder Judiciário, que se transformou numa super casta. Então, nós tivemos uma reunião almoço hoje, com o nosso grupo denominado Muda Senado, Muda Brasil, e estamos arregimentando não apenas as nossas forças, mas as forças de todo o Brasil. Quando você não é da política e entra para o meio político e vê a forma como as coisas acontecem, que não é muito republicana, você acaba se arrependendo de ter entrado. E isso faz com que as pessoas boas não permaneçam na política. Só que nós nos encontramos aqui, por força, eu acredito que superior, nós nos encontramos aqui todos com o mesmo propósito. Então nós viemos aqui para fazer essa diferença. Nós viemos aqui para trabalhar para o povo. Nós viemos aqui para trabalhar para os nossos filhos e netos. E é isso que nós estamos fazendo. Não adianta a pressão não, porque nós vamos firme para cima disso. Olha aí, todos falando com o Brasil todo, viu? Bora lá, aqui. Bota a mão aqui. Vamos lá. Juntos pelo Brasil! 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 Bora, Senado! As coisas evoluem lentamente, não é? Então, é cansativo repetir reforma tributária, reforma da Previdência, é cansativo repetir CPI Lava Toga, não é? Que nós estamos aqui no Senado Federal num confronto. Constituiu-se aqui um grupo, hoje somos 21 senadores, que integram um grupo denominado de Muda Senado, Muda Brasil, e cuja pauta essencial é fim do foro privilegiado e a CPI Lava Toga. E nós estamos participando, né, deste grupo. Ontem tivemos uma reunião em que se deu destaque à pretensão de movimentos fora do Congresso, de uma concentração diante do Congresso, aqui na Praça dos Três Poderes, exatamente para a pressão necessária. O desejo da sociedade, e se nós fizermos uma pesquisa, vamos verificar que isso é majoritário mesmo, né? É de que se instale no Senado Federal a CPI Lava Toga e que a Câmara dos Deputados aprove o projeto, que é de minha autoria, que acaba com o foro privilegiado para mais de 55 mil autoridades. É preciso dizer que há uma polêmica em relação a uma emenda que pretendem apresentar na Câmara dos Deputados. Eu gostaria de dizer que essa emenda não altera a questão do foro, ela diz respeito a outros privilégios e que o Senado avaliará a conveniência de suprimir, porque com a alteração, com a apresentação desta emenda, o projeto voltará ao Senado. E aqui nós teremos que trabalhar com agilidade, com celeridade para uma
a aprovação a mais rápida possível e nós vamos verificar a hipótese de supressão desta emenda. Mas o que ela trata não diz respeito ao foro. Foro é se o cidadão vai ser investigado e julgado na primeira instância, ou se ele fica aguardando um julgamento que nunca ocorre no Supremo Tribunal Federal, né? Ou aguardando o arquivamento dos inquéritos, porque é isso que nós temos visto ultimamente. O Supremo Tribunal Federal arquivando inquéritos, obviamente por solicitação da Procuradoria-Geral da República. Nos últimos dias, vários inquéritos foram arquivados. É bom sempre lembrar que nestes 5 anos da Operação Lava Jato, houve apenas um julgamento, apenas uma sessão de julgamento em 5 anos, um deputado federal. Enquanto que, na primeira instância, foram julgadas 285 ações criminais que demandaram a um número de anos de cadeia, né, da ordem de quase 3 mil. As penalidades impostas nessas 285 ações julgadas chegam perto de 3 mil anos de cadeia. Veja a diferença. Por isso que o foro privilegiado tem sido defendido implacável, de forma bastante interessada, né, por aqueles que estão envolvidos em corrupção e possuem o colarinho branco, não é? São marginais de alto coturno, são os marginais preferenciais, os marginais da elite da corrupção no país. Exatamente aqueles que merecem mais anos de cadeia são protegidos pelo foro privilegiado. Então nós vamos aguardar agora a deliberação da Câmara dos Deputados. A emenda que pretende apresentar diz respeito a medidas cautelares, que neste caso não se alteraria. Então um juiz de primeira instância não poderia condenar à prisão provisória um magistrado do Supremo Tribunal Federal ou do STJ. Então, esta é a questão. E também em relação a parlamentares, não há nenhuma alteração, porque esse benefício os parlamentares já possuem. E não é nesta proposta do foro privilegiado que nós vamos acabar com esse benefício. Nós apresentamos uma outra proposta de emenda constitucional que está tramitando aqui no Senado Federal, que pretende retirar da Constituição o dispositivo que confere prerrogativa ao parlamento de impedir a prisão preventiva de parlamentares. Então, há necessidade de submeter ao Legislativo, se for senador ao Senado, se for deputado à Câmara dos Deputados, né, o pedido de licença para a prisão preventiva. Isto consta da Constituição e não se insere no projeto que acaba com o foro privilegiado. O que estão pretendendo, portanto, lá na Câmara, com esta emenda, não é defender o interesse dos parlamentares, porque isso já está consagrado na atual Constituição. É isto sim defender benefícios para os outros poderes, que não possuem dispositivo semelhante na Constituição que os beneficie nesta matéria. Bom, esclarecido isso, o que nós temos que dizer é que, se esta emenda for aprovada lá na Câmara dos Deputados, nós vamos discutir aqui a conveniência da supressão. Se o projeto não tiver que retornar à Câmara com a supressão, com uma emenda supressiva, eu particularmente defenderei a emenda supressiva. Enfim, esta matéria está avançando. Eu lamento que o nosso deputado Luiz Gomes, né? Luiz Flávio Gomes, que foi encarregado pelo Rodrigo Maia para redigir esta emenda, e ele é um defensor do nosso projeto. O Luiz Flávio Gomes é um defensor ardoroso do nosso projeto. Ele esteve comigo e outros parlamentares
na casa do presidente Rodrigo Maia, pedindo a inclusão na ordem do dia do projeto. E o Luiz Flávio Gomes, com o intuito de apressar a votação, de garantir a votação, de assegurar que o projeto vai para a ordem do dia, ele aceitou assinar esta emenda. Infelizmente, ele está hospitalizado hoje. Eu quero desejar a ele pronto restabelecimento. É um grande parlamentar, é um amigo e preparado, um parlamentar preparado. Ele abriu mão, inclusive, do salário de deputado federal, porque ele tem recursos próprios e não depende do salário de deputado, mas é um exemplo, não é? Então, para aqueles que não entenderam bem essa sua proposta de emenda, eu estou aqui para defendê-lo, exatamente pela qualidade do seu mandato. Ele é um parlamentar extremamente qualificado e ético. Ele faz parte da banda boa do Congresso Nacional. Ele não faz parte da banda podre do Congresso Nacional. Eu quero que Deus o premie com a saúde agora, porque ele é um parlamentar muito importante no lado do bem. Então, dito isto, vamos verificar aqui quais são os outros assuntos. Ontem, a reunião deste grupo, Muda Senado, Muda Brasil, veja que é a nossa angústia, é o nosso inconformismo, é o nosso desejo de realmente contribuir, melhorar as coisas, resolver os problemas, avançar. Isso é que nos motivou a reunir senadores de vários partidos. É claro que o Podemos é que tem o maior número, né, de senadores neste grupo, e terá ainda um número maior daqui a alguns dias, que o partido está crescendo, e cresce exatamente nessa direção, na direção dos inconformados. Aliás, eu gosto muito de afirmar sempre que os conformados não escrevem a história e não promovem mudanças. Os inconformados é que promovem mudanças e escrevem a história. E nós estamos exatamente trabalhando em grupo, porque juntos nós nos tornamos mais fortes. Isoladamente, eu tive essa experiência aqui muitos anos, combatendo a corrupção isoladamente. Não porque eu desejasse estar isolado. É evidente que eu queria um grupo forte, bem formado para combater a corrupção. Mas as pessoas fugiam, as pessoas temiam. Nós tínhamos aí um governo aparelhado policialescamente, não é? E a pressão era forte. Era um governo de dossiês falsos, né? Que atacavam a honra daqueles que ousavam se opor, denunciar corrupção. Então nós ficamos praticamente isolados, né? E sentimos muito isso. Agora chegaram alguns senadores novos, tanto é que dos senadores já com mandato anterior, nós temos nesse grupo apenas o Lazier Martins, o Regufe e eu. Os demais senadores deste grupo chegaram agora, né, com o primeiro mandato que exercem. Então, esse grupo tem esse objetivo. Então, são pautas que dizem respeito à aspiração nacional. Nós fazemos a leitura correta das prioridades eleitas pela população e procuramos trazer para dentro do Senado. Estamos procurando trazer para dentro do Senado aquilo que brota das ruas do país. As esperanças, as expectativas, as reivindicações do nosso povo, estamos tentando trazer para dentro do Senado, superando as dificuldades. E eu repito que juntos nós nos tornamos mais fortes, por isso essa tentativa de aglutinar, de trazer mais senadores para esse grupo que nós chamamos de Muda Senado, Muda Brasil. Então ontem a discussão foi em torno de procedimentos, o que nós devemos fazer, como nós vamos acelerar a hipótese da CPI Lava Toga. Como vocês acompanharam, houve retirada de assinatura e hoje tenta-se
colher novas assinaturas para protocolarmos o requerimento. Então isso está em andamento agora aqui no Senado Federal. E a outra questão do foro privilegiado é uma pressão que deve ser descarregada sobre a Câmara dos Deputados nesse momento. Neste evento programado para o dia 25, é bom dizer que é uma iniciativa que vem de fora. Essa iniciativa vem lá da sociedade, são pessoas militantes, né? São militantes deste movimento Muda Brasil, né? Que querem então se reunir aqui na Praça dos Três Poderes para reivindicar as mudanças necessárias, né? Então, para dar força a esse trabalho para a instalação da CPI. Uma notícia boa aqui na Folha de São Paulo, manchete, a principal manchete, é que os assassinatos caíram em 10% em 2018, mas a polícia mata mais. Na verdade, aplicou-se apenas 6% do orçamento de segurança pública, apenas 6%. E apesar disso houve uma queda no número de assassinatos. Hoje há uma preocupação, os cortes, né? Fala-se até em apagão no governo, né? Paralisação total em razão dos cortes. A segurança pública, o ministro Moro já adiantou que esses cortes serão fatais para os programas que estavam sendo encadeados, que estavam sendo idealizados na esfera do Ministério da Justiça e da Segurança Pública. São cortes que certamente afetarão o desempenho do Ministério da Justiça no que diz respeito à segurança da população.